Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Nós estamos iniciando mais uma série de lições, mas até antes disso nós estamos iniciando um novo ano. Feliz Ano Novo, um ano cheio de bênçãos, guardado pela presença de Deus aí, na sua casa, na sua família, na sua igreja local, nos seus ministérios, no seu trabalho, em todas as coisas que você vier a colocar a sua mão, a sua intenção, o seu esforço, que você seja abençoado e protegido por Deus. Diante das dificuldades que o ano apresentar, que também haja em você profundo senso cristão para lidar com isso, conforme temos aprendido de Cristo Jesus, seja aqui na Escola Bíblica Especial, seja nas suas leituras devocionais das Sagradas Escrituras, enfim, feliz 2023 para você, sua família, em todos os aspectos. A gente, como estava dizendo, estamos iniciando uma nova série, Esperança em Tempos Difíceis, uma série que nós estudaremos os livros escritos pelo profeta Jeremias, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Eu convido você a continuar com a gente, a acompanhar a gente nesse novo ano. Muitas coisas ao longo desse ano traremos aí de novidades, mas agora começando nós iniciamos a primeira lição, Te designei profeta às nações. E a gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é muito bom recebê-lo. Se você ainda não fez aquilo que a gente sempre pede aqui na TV Viva a Promessa, compartilhe esse link com seus amigos, nos grupos de WhatsApp da família, da igreja local, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo e participem do estudo da lição bíblica e dos demais programas da TV Viva a Promessa. Então, se você ainda não fez, pega aí o seu celular, o seu dispositivo, envie esse link, essa live aqui, para que pessoas possam estar junto com a gente, acompanhando desde o início a nova série Esperança em Tempos Difíceis. Nós estamos começando com a lição de número 1, Te designei profeta às nações, para falar um pouco sobre a pessoa, o chamado, o ministério do profeta Jeremias e também o contexto no qual o livro foi escrito, principalmente o livro do profeta Jeremias. Para iniciar, a gente está aqui nessa primeira lição. Na verdade, nas duas primeiras lições, nós vamos estar junto com o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, além de dirigir o texto e contexto, ele é diretor aqui da editora Promessa e é quem, inclusive, escreve aqui as apresentações das lições bíblicas. E eu queria agradecer a sua presença, pastor Eleilton, que você cumprimente aí os nossos irmãos e dê um panorama geral desse estudo, dessa nova série, antes da gente entrar aqui na primeira lição. Amém. Paz do Senhor, pastor Júnior. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse estudo dessa primeira lição. Como você comentou, a base da lição é o livro do profeta Jeremias e também do livro de Lamentações, né? Se o pessoal de casa é bem ligado em jornal, né, mídia, e tem acompanhado as notícias do Brasil e fora do Brasil, é bem provável que o pessoal tenha se deparado com bastante notícia ruim, né? Parece que nos noticiários nós ouvimos muito mais notícias ruins, notícias de crise, de guerra, de corrupção, do que notícias de fato boas, né? E como a gente deve reagir diante desse ambiente difícil, diante de ambientes de crise. Essa é a proposta dessa série de lições, é tentar olhar
o que estava acontecendo na época do profeta Jeremias, porque ele também viveu anos muito difíceis, muito complicados, né, no reino de Judá, apesar de ter profetizado para outras nações também. Só que a gente encontra ali nesses livros, tanto em Jeremias como em Lamentações, esse desafio de, mesmo nesse período de crise, confiar em Deus, não perder a esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, esse é um texto escrito já lá em Lamentações, depois que o caos tomou conta da cidade. Então, a proposta dessa série é essa, é que a gente, durante esses 3 primeiros meses do ano, a gente consiga estudar sobre princípios que nos tragam esperança, mesmo diante de dias difíceis, né? O objetivo da lição será alcançado se a gente, de fato, conseguir aqui animar o pessoal, né? Encorajar os irmãos e irmãs, aqueles que assistem a Escola Bíblica Especial, para se manter firmes, né? Mesmo diante da crise. Muito bem. Tem uma frase aqui na apresentação que meio que resume o tempo de Jeremias, né? Jeremias viveu um tempo sombrio, de apostasia, de falsidade religiosa, de crise política, social, econômica. Eu acho que se a gente tirasse aqui a palavra Jeremias, colocasse o seu nome, o meu, qualquer irmão ou irmã que está assistindo em casa, né? O Eleilton vivia em tempos sombrios de apostasia, falsidade religiosa, crise política, social e econômica, e vem uma vírgula, decorrentes do abandono de Deus. Óbvio que todas essas crises no Brasil, ou fora do Brasil, no nosso tempo ou no tempo de Jeremias, elas são carregadas de vários componentes que compõem o quadro, né? De apostasia ou de crise social, econômica, política. Mas eu acho que essa frase ela é precisa, né? No fim e ao cabo, todas essas questões que envolvem a pecaminosidade humana envolve também o fato de uma sociedade, de pessoas, da humanidade ter se afastado de Deus, né? Exatamente. E isso é bem verdade ali no contexto de Jeremias, né? Todos os anos a profecia dele, que vão ser estudados aqui durante as lições da série, é o povo se afastando de Deus e todo esse caos, a sociedade de cabeça para baixo, porque ela se afastou de Deus. E nós estamos falando do povo de Deus, né? Esse é um detalhe. É interessante. É uma nação ainda que tem ainda Deus como centro, né? Nem não era um período pós-moderno, pós-fé, né? Como o período que a gente vive, né? A sociedade nossa secularizada. Mas assim, eles se afastaram de Deus e o caos chegou. A nação está de cabeça para baixo, né? E isso é verdade em todas as épocas da história da humanidade, né? Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, no nosso caso, né, no nosso tempo, quanto maior for o secularismo, o relativismo, maior será o caos na sociedade, né? Muito bem, então vamos agora nos concentrar nessa primeira lição. Essa primeira lição, ela tem o objetivo justamente de apresentar o profeta e apresentar o contexto em que a mensagem do profeta foi anunciada. De forma geral a gente já falou, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Vamos seguir o padrão que a gente tem usado, de seguir aqui as perguntas da lição. Na primeira pergunta, baseando-se aí nos primeiros versos do livro de Jeremias e naqueles textos que historicamente vão ter referência em 2º livro de Reis 22 e 2º Crônicas 34, apresentar o contexto em que Jeremias desenvolve o seu ministério. Amplia um pouco mais esse contexto específico. Você já falou, a nação de Judá, é o povo de Deus vivendo esse processo de apostasia, mas existe também todo um contexto geopolítico ali envolvido, né? Sim. Bom, o texto de Jeremias 1, versículos 1 a 3, ele assenta para a gente esse contexto, esse período histórico em que Neemias está profetizando. Então o texto diz: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá.
E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Lá no 25:3, diz assim: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Então, é curioso, né? Porque você tem aqui no início do livro os reis que estavam no trono de Judá quando Neemias desenvolveu seu ministério. Jeremias. Eu falei? Neemias. Meu Deus. Neemias está um pouquinho mais para frente. Está um pouquinho mais para frente. Deixa eu chegar lá. Jeremias desenvolveu o seu ministério. E começa com Josias, né? Com Josias. E até esses textos que são colocados aqui, né, de 2 Reis, 2 Crônicas, eles mostram, focam esse momento do reinado de Josias. Josias foi um rei bom, dos reis que estão presentes aqui na lista. Ele é o rei piedoso. Faz uma grande reforma espiritual. Exatamente, uma grande reforma. Encontram o livro da lei perdido e faz uma grande reforma, convoca a Páscoa para ser comemorada, né? Já fazia um tempo que o povo não comemorava mais a Páscoa. Então, assim, derruba ídolos. Ele faz uma grande reforma espiritual, Josias. Então, Jeremias é desse tempo. Só que é interessante, porque Josias fez tudo isso. Só que se a gente lê os livros dos reis e das crônicas, eles mostram pra gente que assim que Josias morreu, o povo voltou a fazer tudo o que fazia antes. Então, assim, essa reforma de Josias não alcançou o coração do povo. Sim. O povo não mudou, o povo não entendeu que precisava obedecer a Deus. Então, foi só enquanto o rei pedia, enquanto o rei estabelecia ali, estava no comando, ok, todo mundo obedeceu. Morreu o rei, eles voltaram a desobedecer, né? E aí Jeremias está nesse contexto de Josias e dos filhos de Josias que vêm depois, que são reis que vão levar a nação para desobediência, né? Conduzir a nação em desobediência, idolatria, e o final vai ser o cativeiro, como está descrito aqui já nesses 3 primeiros versículos, né? O final vai ser o cativeiro. Por quê? Porque o povo não quer se emendar, o povo não quer se arrepender. Nós temos lá no capítulo 25, né, Jeremias falando, já tem 23 anos que eu estou pregando e ninguém me dá ouvidos, né? Então ele foi um profeta que não teve muito sucesso, se for medir sucesso da perspectiva humana, né? Sim. Se sucesso no ministério for o medidor, né, for o número de pessoas convertidas, Jeremias ele é um fracasso, né? Sim. Ele é um fracasso. Por isso que não se mede sucesso assim, né? Se mede sucesso pela fidelidade que a pessoa tem a Deus, né? Ele foi um profeta fiel a Deus, ele cumpriu o chamado dele, né? Mas assim, ele pregou para um povo que estava com os ouvidos tapados, um povo que estava com o coração endurecido. Muito bem. Aí nós estamos diante entendendo um pouco mais esse contexto ali de Judá, dos reis, o tempo que ele pregou. A segunda questão nos leva a pensar um pouco sobre o próprio profeta, como foi o chamado de Jeremias, né? Eu acrescento aqui, quem era Jeremias, né? O que nós temos de informação sobre quem era Jeremias e qual foi o contexto aí desse seu chamado, baseado aí nos versos seguintes do capítulo 1, inclusive a partir do verso 4. A gente não tem tanta informação a respeito de Jeremias, né? A não ser essas que nos são apresentadas aqui. Você tem o nome do pai dele, que é Ilquias, né? E é dito que o pai dele era um dos sacerdotes de Anatote. Então, Jeremias, ele era filho de um sacerdote. Então, se a gente se lembrar da lei de Deus, em tese, ele deveria ser também sacerdote, né? Ele é da família
sacerdotal. Da família sacerdotal, ele deveria servir também em algum momento como sacerdote, mas ele acabou não seguindo esse ofício, né? Essa função, não foi na mesma vocação do seu pai, né? Mas você tem aqui, ele é filho de Ilquias, ele é um dos sacerdotes de Anatote, né? Território ali da tribo de Benjamim, né? O que a gente tem aqui a respeito dele. O nome dele, lá de acordo com a introdução, né, significa o Senhor estabelece, né? O nome de Jeremias. E ele recebeu o seu chamado muito jovem. Ele recebeu o seu chamado muito, muito cedo, né? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de nascer eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então veja que ele coloca aqui dois empecilhos, né? No chamado dele. Ele é muito jovem, então como assim o Senhor vai chamar um jovem como eu? E eu não sei falar, não sou bom de comunicar, né? E se tem uma coisa que profeta faz é falar, né? Falar, né? O profeta precisa comunicar a palavra do Senhor para as nações. Então você tem aqui nesse texto a Jeremias, né, sendo chamado por Deus. E aí Deus diz para ele, né, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus faz com Jeremias até um pouco do que a gente viu também lá em Isaías, né? Deus tocando nos lábios do profeta. Então aqui também, né? Deus tocando nos lábios desse jovem, como um sinal de que realmente estava com ele, que as palavras que ele iria falar seriam palavras de Deus, né? Então eu acho até interessante essa descrição do chamado de Jeremias, né? Com certeza nós devemos ter pessoas jovens nos ouvindo também aqui, né? Nos acompanhando, e pessoas de mais idade, né? Mas o fato é que Deus também nos chama para funções diferentes, né? Talvez, eu não sei se Neemias, eu tô com Neemias na cabeça. Neemias na cabeça. Você deve pregar sobre Neemias esse final de semana, ou acabou de pregar sobre... Isso aí, ó. Toda vez que eu falar Neemias, você já decodifica aí. Eu tô falando de Jeremias, tá? Não sei se Jeremias tinha sonho de ser sacerdote, se ele imaginava, né, que eu vou ser sacerdote, né? Eu tô na família sacerdotal, eu vou servir no templo como sacerdote. Aí, de repente, Deus aparece e diz: olha, não é isso, eu não te chamei para isso, né? Eu te chamei para ser profeta, e profeta para as nações. Você vai ser profeta para as nações, e eu vou te capacitar, e eu vou estar com você, né? E aí você tem esse gesto aí emblemático, né? Essa atitude que Deus toma nessa linguagem aqui, de estender a mão, tocar na boca dele e dizer: eu estou com você e vou colocar palavras na sua boca. Então acho que Deus faz isso com todos nós, né? Deus faz isso com todos nós. Em períodos de crise, em períodos difíceis, né? Como a gente está comentando aqui, Deus continua levantando pessoas em períodos difíceis, né? Para ministrar, para poder levar a sua palavra, mesmo que o contexto seja adverso e que ninguém esteja querendo ouvir. Porque é o que queria acontecer com ele. As pessoas estão com os ouvidos fechados. Sim. E você falando, você ali atrás usou a expressão: se a gente fosse medir o sucesso de Jeremias por conversão, né? E não é esse, é fidelidade, né? Se a gente pegar o 13º ano do reinado de Josias, pela própria lição aqui, a gente está mais ou menos em 626 a.C. Se ele profetiza até o povo ser levado cativo, vai chegar mais ou menos, pela lição aqui, em 586. 40 anos. 40 anos. De ministério. No meio do livro, no meio não, né? 1/3 do livro ele está falando de 23 anos, ele já está pregando, né? Sim. Então é muito provável mesmo que ele fosse jovem para ter um ministério tão extenso, né? 40 anos profetizando. E ao longo desses 40 anos, no próprio livro, a gente vê algumas vezes ele questionar o seu ministério, né? E eu acho que esse é um outro aspecto interessante para quem está em casa, para quem lidera, seja pastor, presbítero, né? Líder de ministério,
que tem uma função. É interessante perceber um desses grandes profetas, né? Ele está, o que a gente poderia chamar entre os profetas maiores, né? Pelo fato do livro ser extenso como Isaías, né? E Ezequiel. E ele, não sei se, aí eu já não poderia dizer se é por causa da sua juventude, né? Dele ter amadurecido no ministério profético, mas ele é um daqueles que por vezes fala assim, Senhor, chega, para mim deu, né? Tudo que eu falo ninguém me ouve. Ele chora muito, ele tem momentos muito grandes de crise emocional e pessoal, né? Com relação àquilo que ele está fazendo. É interessante perceber que nós também, na nossa vivência ministerial, por mais que tenha um chamado claro, né? Às vezes a gente tem um chamado claro, né? Se a gente olha para trás, tem clareza de que Deus chamou a gente. Mas isso não vai impedir você, irmão, irmã, líder, de por vezes passar momentos de dúvida ministerial, né? De crise dentro de uma realidade, de compreender, será que é isso mesmo? E óbvio, Jeremias teve esses momentos, mas se o livro está aqui, se a gente está falando sobre ele, ele cumpriu o ministério, né? Cumpriu o ministério dele. E eu fico imaginando, esses dias eu ouvi um pastor comentando, né? Que ele estava agoniado e que ele fica um pouco incomodado quando o tempo vai passando e na igreja não tem novas pessoas chegando, não tem, né, conversão. Acho que ele falou de 3, 4 anos que ele estava numa igreja e nada, muito devagar, né, as coisas. Imagina alguém pregar 40 anos e você não ter ninguém se convertendo. Um resultado assim claro, né, para você botar no relatório, né? Você não tem resultado palpável, eu acho que é normal esse questionamento, mas será mesmo? Será que eu entendi mesmo o que Deus quer para mim? Né? Será que Deus me chamou mesmo? Será que eu não... Enfim, eu acho que é natural acontecer isso, né? Mas realmente ele insistiu, né? Ele foi fiel até o fim, né? Ele foi fiel a esse chamado que ele recebeu de Deus, né? Um chamado que não seria fácil, né? O capítulo 5 de Jeremias tem uma parte que ele diz assim, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, por que falaram essas palavras? Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e esse povo seja lenha que o fogo consome. Veja que o chamado dele também não era um chamado fácil, simples, né? Não, porque ele está pregando uma palavra dura. Deus falou, vou fazer com que as minhas palavras sejam como fogo na sua boca, né? Para queimar a lenha, porque era uma mensagem de juízo, né? Que ele estava trazendo. Muito bem. Na terceira questão, a gente vai ampliar agora essa visão do profeta e a sua mensagem para pensarmos no público, o conteúdo e os primeiros oráculos do profeta Jeremias. Tudo ainda baseado aqui no capítulo 1 de Jeremias. Você já citou, ele é um profeta chamado às nações, né? Mas especificamente aqui, como a gente pode identificar esse público e esse conteúdo e os primeiros oráculos do profeta? Ok. O público dele, como o próprio texto aqui diz pra gente, Deus o chamou para ser profeta às nações, né? Então, ele não vai profetizar apenas para Judá. Nós temos alguns capítulos no livro de Jeremias, aí já é mais para o final do livro, né? Que você tem lá a profecia dele contra o Egito, contra Elão, enfim, tem umas 8, 9 nações que são apresentadas lá na sequência e ele apresentando oráculos para essas nações. Só que, principalmente, a mensagem dele é uma mensagem para o povo de Deus, né? É uma mensagem para Judá. Até porque você nem tem Israel mais aqui, né? Israel já foi destruído pela Assíria há algum tempo. Então você tem aqui ele profetizando principalmente para Judá. E aí, os primeiros oráculos dele, nós temos aqui, a partir do versículo 10, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Veja que, de fato, o ministério de Jeremias não era um ministério simples.
Jeremias, com toda certeza, não é nenhum tipo de pregador, né, que vai massagear o ego de ninguém. Ele tem uma palavra dura. É a palavra dele, é o ministério dele. E aí, ó, e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Né? Alguns até dizem, né, que Deus usou essa figura com a palavra vigiar aqui por conta da similaridade na sonorização na língua hebraica. Né? Até na lição bíblica tem aí na página 9, né? Amendoeira é saked e vigiando é soked. É só muda uma letrinha, né? Fonema, então, né? Um fonema. Deus dizendo que afirma vigiar, né? No sentido de velar. A ideia dessa primeira imagem, dessa primeira mensagem no livro aqui, é que a palavra de Deus se cumprirá de modo rápido. Essa é a ideia. Por quê? Talvez seria importante essa primeira imagem. Quando a gente olha para Isaías também profetizou para o Reino do Sul, né? Só que Isaías não viu se cumprir a questão da destruição, né? Agora Jeremias não. Jeremias ele vai testemunhar a invasão dos babilônicos. Você falou de 626, né? Que é o início do reinado de Josias. E aí 586 é quando a Babilônia destrói mesmo tudo, né? Destrói Jerusalém e aí você tem depois a Lamentações. Só que a primeira invasão de Nabucodonosor é em 605. Então, assim, foi muito rápido, 2 décadas. Ele já viu a primeira invasão e mesmo depois da primeira invasão ele continuou profetizando. A ruína total vai chegar, né? Então, assim, de fato cumpriu rápido. Deus dizendo para Jeremias, eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. E cumpriu muito rápido. De fato, isso aconteceu, né? Na lição aqui é dito que Deus usou o exemplo aqui do ramo de amendoeira porque é a primeira árvore a florescer após o inverno. Então, é exatamente essa ideia. O que eu vou fazer rápido. Isso. Jeremias, né? E a segunda, a outra visão que ele tem é a visão de uma panela. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? Eu respondi, vejo uma panela fervendo. E ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Por que essa imagem, né, de uma panela fervendo e aí inclinada para o norte? Porque é do norte que viria a Babilônia, que vai destruir Jerusalém, né, que vai invadir e depois vai destruir. Então, assim, desde o início, essa mensagem de juízo e a mensagem de uma destruição rápida, ela já está presente no livro do profeta. Na questão próxima aqui, a de número 4, a ideia vai em cima das responsabilidades de Jeremias e a segurança que Deus lhe garantiu. Como a gente já vem falando desde a questão de número 2, né? É muito sério esse ministério, muito difícil, num contexto, porque se ele começa a profetizar com Josias, tem alguns anos ali que eu e você hoje, olhando para trás, você fez a afirmação. A gente percebe que o povo não mudou. Era o rei que estava inclinado para aquela reforma, o povo baixou a cabeça como súditos do reino, mas com a morte do rei, tudo voltou ao que era. Jeremias, ele é um profeta que prega num tempo, no início do seu ministério, num tempo bom. Mas então é um bom aparente. É um bom aparente. E que ele já tem uma mensagem de juízo, falando, não tem mais jeito aqui. A panela está fervendo, a amendoeira vai florescer, a coisa tem prazo, e o prazo é curto. Ele precisaria, com essa tamanha responsabilidade, ele precisaria contar com a segurança da presença de Deus, né? A gente já falou aqui também dos dias em que ele chorou
e que ele questionou seu próprio ministério. Mas desde o início, já no primeiro capítulo, a gente tem aqui clareza, Deus, sabedor de todas as coisas, ali, né? Tô junto contigo, né, Jeremias? É isso aí. Os versículos finais mostram isso, né? Do capítulo 1. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Então, desde o momento em que ele recebe o chamado de Deus, Deus já deixa muito claro para ele: Jeremias, você não terá vida fácil. Né? Não terá vida fácil. Ele vai profetizar contra a liderança, ele vai profetizar contra os reis, ele vai profetizar contra os sacerdotes corruptos, ele vai profetizar contra falsos profetas que estão, né, nesse contexto aqui de pecado, de colapso na sociedade. Eles estão profetizando coisas boas, né? Aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, Jeremias vai contra todo esse sistema. Então, Deus já diz para ele: sua vida não será fácil, mas eu estarei com você. Não será fácil, mas não se atemorize, né? Porque eu estarei com você e lhe protegerei. Então, ele tem de fato, essa garantia da parte de Deus, né? Que Deus o ajudaria enquanto ele estivesse desempenhando o seu ministério. Ele tem, esse verso 18, ele é muito sério, porque eu te ponho hoje, ele compara Jeremias a uma cidade forte, uma coluna de ferro, que tem muro de bronze, contra a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo. Então, assim, ele vai ter inimigos políticos, ele vai ter inimigos do ponto de vista da própria realidade socioeconômica. Jeremias é quase uma persona não grata dentro de Judá, né? Porque tem vários profetas profetizando alianças diversas, e ele falando, não adianta essas alianças, né, com o Egito, ou melhor, não adianta fazer nenhum tipo de aliança, a gente tem que no fim das contas, vai se entregar mesmo para a Babilônia. Ele tá dizendo isso, né? O cativeiro é pedagógico, é necessário, vai passar pelo cativeiro. Mais para frente ele vai dizer isso, né? Mas ele tá contra muita gente, né? Eu não sei se eu gostaria de estar no lugar de Jeremias. Realmente, ele recebeu um chamado de Deus aqui bem difícil. E recebeu jovem, né? Esse chamado de Deus, né? Talvez por isso ele, num primeiro momento, até se sentiu incapaz de tamanha responsabilidade, né? Sim. De ser cidade fortificada, de ser coluna de ferro, muro de bronze, né? Contra esse tanto de gente. Porque não é fácil você levar a palavra de Deus como fogo, né? Não é simples, né? Essa mensagem de Jeremias. Com certeza não é fácil, ainda mais nessa realidade de mundo em que ele vivia, como a gente viu ao longo dessa lição, né? Aliás, as aplicações dessa série de lições, ela tem esse título, né? Assumindo compromissos. E aqui a lição vai nos desafiar a olhar para a realidade do mundo com apreensão, num primeiro momento, mas também, num segundo momento, a olhar para a realidade do mundo com esperança. Eu penso que esse olhar, que é o olhar que Jeremias também nos incentiva, é uma necessidade para o nosso tempo também, né? Não há boas notícias. Iremos de mal a pior de alguma forma, né? Politicamente, socialmente. O mundo jaz no maligno, a gente vive esse tempo de pós-cristianismo, um tempo difícil de afastamento de Deus, que nós sim temos que continuar cumprindo a missão, mas o mundo em si, ele vai sempre nos trazer apreensão, a gente tem que ter esse olhar crítico, mas a gente não pode perder com a crítica, com a apreensão,
A gente não pode perder o olhar de esperança. Eu acho que é isso que a lição faz aqui no final. Então, pastor Eliuto, eu te peço, juntando aí esses 2 comentários do Assumindo Compromissos, com essas 2 últimas questões, que você trouxesse uma palavra final de esperança em tempos difíceis para os nossos irmãos e amigos, irmãs e amigas também que nos acompanham, e em seguida conduz uma oração para a gente encerrar esse primeiro estudo dessa nova série de lições Esperança em Tempos Difíceis. Amém, amém. Bom, o que eu gostaria de dizer então nessa palavra final é que Deus continua levantando pessoas como Jeremias. Nós também vivemos um contexto de tempos difíceis. E como você acabou de colocar, a tendência é que as coisas piorem quanto mais o fim se aproxima. E Deus continua levantando pessoas como Jeremias para tempos difíceis. Como nós estudamos hoje, não é um ministério fácil, não é um chamado fácil, chamado para pregar a mensagem de Jeremias, que é uma mensagem de alerta, de juízo para tempos difíceis. É um chamado que exige de fato desprendimento, né? Porque é difícil, né? Como você utilizar a expressão que você usou, ele era quase uma persona não grata, né? Entre os seus conterrâneos, exatamente porque ele decidiu ser fiel a Deus, decidiu pregar a palavra de Deus. Então, eu acho que Deus continua contando com pessoas como Jeremias. E eu penso que vale a pena a gente, de fato, levar a sério essas 2 aplicações da lição bíblica. Se a gente está vivendo tempos difíceis e se esse tempo difícil, de alguma maneira, tem a ver com o pecado, porque as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, da sua palavra, do seu evangelho, então, assim como aconteceu com Jeremias, o justo julgamento de Deus virá também sobre a nossa sociedade. Então, é tempo de olhar tudo com apreensão, com temor, né? Mas sem nunca perder a esperança também. Né? Porque se Deus levantou Jeremias, é porque Deus estava preocupado com o seu povo, preocupado com aquela sociedade. E levantou para que ele proclamasse uma mensagem de arrependimento, né? Para quem sabe as pessoas pudessem se arrepender e o juízo anunciado não chegar. Então, os Jeremias do nosso tempo, proclamem a palavra de Deus, né? Continuemos proclamando a palavra de Deus, né? A palavra como fogo. E quem sabe Deus não usa a nossa vida para que pessoas sejam transformadas, alcançadas, mudadas nesse tempo difícil da nossa sociedade. Então vamos orar? Vamos. Em nome de Cristo. Senhor, muito obrigado por esse tempo hoje, por esse tempo de estudo da Tua palavra. Nós começamos hoje uma jornada no livro do profeta Jeremias. Estamos no primeiro capítulo, o capítulo que narrou para a gente o chamado do profeta, um profeta chamado na juventude, um profeta com temores, mas que decidiu ser fiel a Deus, que decidiu abraçar a vocação, que decidiu abraçar o chamado que recebeu da parte de Deus, não sem questionamentos, não sem momentos difíceis, não sem momentos de lágrimas, de choro, mas mesmo assim ele confiou em Deus e Deus esteve presente em todo o ministério do profeta. E a gente coloca diante do Senhor nessa hora, Deus, à luz dessa primeira lição, a nossa vida. Coloca diante do Senhor a vida daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão acompanhando esse programa, meu Deus. Que o Senhor também possa abençoar os teus filhos. O Senhor sabe o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor sabe porque o Senhor chamou cada uma das pessoas que estão ouvindo esse programa e o que cada um precisa fazer, a responsabilidade que cada um tem que assumir no tempo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, meu Deus. Então usa a cada um de nós com apreensão, que a gente viva com temor durante esse tempo, especialmente diante dos pecados da sociedade, mas com esperança que o Senhor renovará tudo por meio do Evangelho, esperança que por meio do Evangelho pessoas podem ser transformadas e alcançadas. Usa-nos como o Senhor usou Jeremias. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, pastor Eleilton. A gente continua semana que vem na lição de número 2. Obrigado você que nos acompanha até aqui nesse primeiro estudo do início aqui dessa série, do início desse ano. É muito bom já contar com você e a gente obviamente espera você na próxima lição, que você convide mais pessoas para nós continuarmos aqui na Escola Bíblica Especial. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.